Olá, irmãos e irmãs, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Já estamos no mês de fevereiro, como passa o tempo. E esta é a primeira quarta-feira do mês de fevereiro. Já estamos no dia 3 e vamos participar juntos de mais um culto em que teremos a oportunidade de cantar, de orar, de estudar a Palavra de Deus. Vamos dar início elevando o pensamento a Deus em oração. Vamos adorar a nosso Deus. Bendito Deus nosso Pai, nós estamos alegres na Tua presença porque, mais uma vez, Tu nos concedes esse grande privilégio de estarmos reunidos para Te adorar, para Te buscar. E nós queremos, ó Deus, suplicar a Tua bênção para todo este encontro. Que nós estejamos de fato em comunhão uns com os outros, apesar de separados pela distância. Que estejamos também em comunhão íntima contigo. Que nada, ó Deus, impeça, que nada atrapalhe esta comunhão entre irmãos e irmãs e esta comunhão contigo. Aceita o nosso culto, nós queremos te adorar e te louvar. Oramos em nome de Jesus. Amém. E agora vamos cantar. Eu convido a toda a igreja para cantarmos um dos mais belos hinos do nosso inário. Aquele hino que fala que Deus é grandioso. Grandioso és tu. Vamos adorar a Deus com este cântico. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu.
tu, grandioso és tu. E agora nós vamos fazer a leitura de um texto bíblico. E vamos ler um salmo. É o Salmo de número 90. Eu sei que é um salmo muito conhecido, mas é um salmo no qual a gente deve meditar. E eu convido os irmãos e as irmãs para fazermos em conjunto esta leitura. Vamos seguir o texto que está sendo disponibilizado. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. Antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, Tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Diante de Ti, 1000 anos são como um dia, como o dia de ontem, que já passou. São como uma hora noturna que passa depressa. Só vivemos uns 70 anos, e os mais fortes chegam aos 80. Mas esses anos só trazem canseira e aflições. A vida passa logo, e nós desaparecemos. Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Alimenta-nos de manhã com o Teu amor, até ficarmos satisfeitos, para que cantemos e nos alegremos a vida inteira. Derrama sobre nós as Tuas bênçãos, ó Senhor, nosso Deus. Os irmãos e as irmãs prestaram atenção no texto que nós lemos? Ele estabelece uma comparação. De um lado, a eternidade de Deus. E de outro lado, a transitoriedade da nossa vida. De fato, Deus é eterno. E nós, aqui nesta terra, passamos rapidamente. Nós somos peregrinos na jornada terrena. Eu convido agora para que nós cantemos mais um hino, também um dos hinos mais tradicionais. Aquele hino que ficou famoso por ter sido tocado naquele navio que estava afundando no ano de 1912, o Titanic. Mais perto quero estar. Vamos cantar. E vamos manifestar o desejo de estarmos mais perto de Deus. Vamos cantar. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Ainda que seja dor que me una a Ti, sempre hei de suplicar. Mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Minha alma cantará a Ti, Senhor, cheia de gratidão por Teu amor. Em tudo hei de clamar
Depois deste belíssimo cântico, nós vamos ter também a nossa palavra de oração. Sempre fazemos esta oração nos cultos das quartas-feiras, agradecendo a Deus e também apresentando a Ele a nossa súplica. Nós queremos destacar os nomes dos irmãos e das irmãs que durante esta semana que estamos vivendo, eles completaram mais um ano de vida, ou então mais um ano de vida conjugal. No dia 1º de fevereiro, na segunda-feira passada, nós tivemos o aniversário do Rogério de Campos e do casal, a Patrícia e o presbítero Debaldo Valverde Júnior, 18 anos de vida conjugal. No dia 2, nós tivemos o aniversário da Ana Clara Lázaro Venâncio, da Evelyn Souza Marques Vilela, mais um casal, a Beatriz Paiva e o Hugo dos Santos, 2 anos de vida conjugal. No dia 3, o nosso irmão que está sempre nos ajudando em todos os cultos, o presbítero Carlos César Rinaldi. E também no dia 3, no dia de hoje, o Davi Ilharco Mourão Natália Parroto. No dia 4, a Evelyn Marchiori Santana Rocha. No dia 5, o nosso irmão presbítero Admir Gerson da Silva. Também no dia 5, a nossa querida Valentina Mendes da Rocha Borges. E ainda no dia 5, a nossa irmã Vilmar Menezes de Lima. E fechando a semana, no dia 6, nós temos o aniversário da Martina Frossargemi e do Elcias Feltrin. Vamos agradecer a Deus por estes irmãos e vamos apresentar ao Senhor a nossa súplica na certeza de que Ele nos ouve e nos responde. Oremos. Senhor Deus, nós queremos te render graças primeiramente pelos irmãos e pelas irmãs, cujos nomes nós mencionamos. Tu lhes concedes a bênção de estarem vivendo mais um ano de vida conjugal. E nós te somos gratos, ó Pai, por estes irmãos e irmãs, que são bênçãos na tua igreja. E suplicamos-te que tu continues a abençoá-los, a derramar sobre todos eles a tua ajuda. Queremos também, ó Deus, colocar diante de ti as nossas necessidades. Tu sabes, ó Pai, quais são os problemas que cada irmão, cada irmã enfrenta. Nós te rogamos, ó Deus, que tu concedas aquela paz que excede a toda a compreensão humana. Estes irmãos e irmãs que passam por muitos problemas, enfermidades de todo tipo, certamente eles são assediados por inquietações. Mas, apesar de todas as tempestades, nós te rogamos que tu lhes concedas a paz do céu, que eles vivam a paz do céu aqui na terra, que todos nós que aqui estamos vivamos essa paz que excede toda a compreensão humana. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E há um hino que fala exatamente isso que nós acabamos de orar. A paz do céu. Vamos cantar este cântico juntos com o grupo que estará entoando neste momento. A paz do céu. Que todos nós desfrutemos desta paz. Maravilhoso e sublime pra mim, se nunca me esquecerei.
céu encheu meu coração, quando Jesus me deu a salvação. Minha alma então lavou e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu meu coração. Grande esperança Jesus já me deu e não desvanecerá. Alma gloriosa morada no céu, que breve em mim descerá. Tudo porque nesse dia feliz o meu Senhor aceitei. Grandes riquezas e bênçãos celestes das mãos divinas alcancei. A paz do céu encheu meu coração, quando Jesus me deu a salvação. Minha alma então lavou e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu meu coração. E agora chegou a hora do nosso estudo bíblico, não é? Preparados? Vamos lá? Nós escolhemos para o estudo bíblico desta hora um texto do Antigo Testamento, o texto do profeta Isaías. O capítulo 44 do livro de Isaías, somente os versículos 6º, 7º e 8º. Capítulo 44 de Isaías, do versículo 6º até o versículo 8º. Este texto diz assim: O Senhor, o Rei e Salvador de Israel, o Deus Todo-Poderoso diz: Eu sou o primeiro e o último. Além de mim não há outro Deus. Haverá outro que seja igual a mim? Pois que venha à minha presença, apresente as suas razões e prove que está dizendo a verdade. Quem anunciou tudo o que ia acontecer? Já houve alguém que desde o princípio sempre pudesse contar as coisas do futuro? Meu povo, não tenha medo, nem fique apavorado. Não é verdade que desde o princípio eu sempre anunciei a vocês o que ia acontecer? Vocês são minhas testemunhas de que isso é verdade. Será que há outro Deus além de mim? Não. Não existe outro protetor. Eu não conheço nenhum. Que belo texto, não é? Vamos agora estudá-lo, verificando cuidadosamente que mensagem este texto do passado traz para nós na atualidade. Neste culto, logo após o nosso estudo bíblico, nós vamos cantar mais um hino tradicional do nosso inário. Só que tem uma coisa. Muitas vezes, quando a gente canta um hino conhecido, a nossa tendência é a de não meditar na letra que nós estamos cantando. E aí a gente canta sem pensar, cantamos sem refletir. Parece que apertamos o botão automático da nossa memória e cantamos sem dar a mínima importância, a mínima atenção à mensagem do hino que cantamos. E é por isso que antecipadamente nós estamos chamando a atenção dos irmãos e das irmãs. Nós queremos convidar todos os irmãos e irmãs a cantarem, mas a cantarem pensando na letra que vamos cantar.
A letra do hino que nós iremos cantar ao final diz assim: peregrinando por sobre os montes, dentro dos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. E a segunda estrofe ainda acrescenta: sombras à roda, sombras em cima, o Salvador não hão de ocultar, pois Cristo é luz, que nunca se apaga, junto ao seu lado, sempre hei de andar. Que bonito, não é? A letra desse hino está perfeitamente de acordo com o conteúdo do texto bíblico que nós acabamos de ler. E a gente pode até estabelecer um paralelo entre a mensagem do hino e a mensagem deste texto do profeta Isaías. E é exatamente este paralelo que nós queremos traçar nesta hora de culto a Deus. E a primeira coisa que o hino nos diz é a que todos nós, ninguém escapa, todos nós somos peregrinos neste mundo. Nem sempre nós nos lembramos disso. Muitas vezes nós vivemos como se fôssemos permanecer neste mundo para sempre. Nós esquecemos que a nossa vida é como uma neblina que logo desaparece. E o Salmo 90, que nós lemos no começo deste culto, fala precisamente sobre isso. O Salmo 90 diz assim: só vivemos uns 70 anos e os mais fortes chegam aos 80, mas esses anos só trazem canseira e aflições. E o salmista do passado ainda acrescenta, para não deixar nenhuma dúvida: a vida passa logo e nós desaparecemos. A nossa vida é como a erva que brota de manhã, que cresce e abre em flor, e de tarde seca e morre. Por outro lado, a Epístola aos Hebreus, ao comentar as vidas dos grandes heróis da fé do passado, o texto de Hebreus afirma que todos esses personagens viveram como estrangeiros e refugiados, de passagem por este mundo. O texto de Hebreus diz assim até a respeito desses heróis da fé: o mundo não era digno deles. Todos eles foram simples peregrinos neste mundo. Meus irmãos e minhas irmãs, essa é uma verdade que nós não podemos jamais esquecer. Todos nós somos peregrinos neste mundo. Pois bem, pode ser que não pareça, mas o texto do profeta Isaías foi uma mensagem enviada ao povo de Israel exatamente quando o povo de Israel estava peregrinando. Mais precisamente, essa mensagem de Isaías que nós lemos foi transmitida ao povo de Israel quando estava peregrinando lá na Babilônia. Só que não era uma peregrinação agradável. Não era uma peregrinação para visitar os belos pontos turísticos da Babilônia. Muito ao contrário. No ano 597 a.C., Nabucodonosor, o rei da Babilônia, cercou e conquistou a cidade de Jerusalém. E então, Nabucodonosor promoveu uma deportação dos judeus para a Babilônia. E logo depois, houve ainda 2 outras deportações. No ano 587 a.C.
e no ano 582 a.C. Vejam os irmãos, foi por causa disso que os judeus tiveram de peregrinar lá na Babilônia. Deixaram a sua terra e foram peregrinos na Babilônia. Eles peregrinaram como escravos, peregrinaram para realizar trabalhos forçados lá na Babilônia. Quando os judeus estavam peregrinando lá na Babilônia por imposição, os judeus tiveram uma grande crise, uma crise de fé. Acontece que os judeus daquela época tinham aprendido, desde os tempos de Moisés, que Deus haveria de lhes dar a terra prometida. E depois, quando os judeus saíram lá do Egito e ocuparam a terra prometida, os judeus passaram a pensar que eles nunca mais iriam peregrinar. Deus lhes dera aquela terra. E eles supunham, imaginavam que jamais sairiam dali. No entanto, não foi nada disso que aconteceu. Os babilônios vieram, cercaram a cidade de Jerusalém, conquistaram a cidade e obrigaram os judeus a peregrinar. Portanto, foi essa situação em que o texto do profeta Isaías que nós lemos, ele foi anunciado pela primeira vez. Foi um texto em que Deus falou aos judeus quando eles estavam peregrinando lá na Babilônia. E nessa peregrinação, os judeus estavam enfrentando uma profunda crise na sua fé. Eles se sentiam como que abandonados por Deus. Eles eram peregrinos que tinham perdido a confiança em Deus porque Deus não os livrara de serem levados como escravos lá para a Babilônia. E foi nestas circunstâncias que Deus levantou um profeta para transmitir a sua mensagem ao povo judeu que estava peregrinando lá na Babilônia. E aí então a gente pergunta, e qual foi? Qual foi a mensagem que esse profeta transmitiu? O que é que esse profeta disse ao povo que estava peregrinando? A primeira coisa que queremos destacar na palavra profética está no 6º versículo do texto que lemos, que eu vou repetir. O versículo 6 diz assim: o Senhor, o Rei e Salvador de Israel, o Deus Todo-Poderoso diz: eu sou o primeiro e sou o último, além de mim não há outro Deus. Nós precisamos entender bem o significado dessa mensagem. Naquela época, cada povo tinha os seus deuses. Os egípcios tinham seus deuses, os assírios tinham seus deuses, os babilônios tinham seus deuses. E quando estes povos entravam em guerra, eles sempre buscavam a ajuda dos seus deuses. E antes de entrarem em guerra, eles oravam aos seus deuses e pediam aos seus deuses que eles lhes concedessem a vitória. E então, as pessoas daquela época acreditavam que os povos que tinham os deuses mais fortes venciam as guerras. Os povos que eram derrotados nas guerras tinham deuses mais fracos. Nessas circunstâncias, então, é que os judeus foram derrotados pelos babilônios.
E a conclusão inevitável era de que os deuses da Babilônia eram mais poderosos do que o Deus dos judeus. E por isso, os judeus deveriam abandonar o seu Deus. Os judeus que foram como peregrinos para a Babilônia deveriam passar a adorar os deuses lá da Babilônia, porque eram deuses mais fortes do que o Deus de Israel. Os judeus deveriam deixar de confiar em Deus e passar a confiar nos deuses da Babilônia. Meus irmãos e minhas irmãs, isso também acontece nos dias de hoje. Quando nós passamos por momentos sombrios, nós também temos dificuldade de manter a confiança em Deus. Quando nós passamos por momentos tenebrosos como os que estamos vivendo, bate aquela impressão de que Deus nos abandonou com os nossos problemas e as nossas dificuldades. E foi exatamente isso que aconteceu com os judeus que peregrinavam lá na Babilônia. Os judeus começaram a duvidar de que Deus tinha algum poder. E foi por isso, exatamente por isso, que ao se dirigir ao povo de Israel, Deus fez questão de dizer: o Senhor, o Rei e o Salvador de Israel, o Deus Todo-Poderoso diz: eu sou o primeiro e o último. Além de mim, não há outro Deus. Essa palavra vale também para nós nos dias da nossa peregrinação aqui na Terra. Nos momentos difíceis da nossa peregrinação, nós devemos recordar que não há outro Deus. E somente em Deus nós devemos botar a nossa confiança. Tenhamos fé em Deus. Mas além de proclamar que era o único e verdadeiro Deus, a mensagem do profeta acrescentava uma coisa a mais. No 8º versículo do texto que nós lemos, Deus diz assim para o seu povo: meu povo, não tenha medo, nem fique apavorado. Será que havia algum motivo para os judeus que receberem essa mensagem? Será que havia algum motivo para eles sentirem medo? Havia alguma razão para eles ficarem apavorados? Para responder, nós temos de lembrar que eles eram peregrinos em terra estranha. E os peregrinos em terra estranha não tinham direitos, não tinham garantias. Os peregrinos em terra estranha podiam ser castigados. Os peregrinos em terra estranha podiam ser vendidos como mercadoria. Os peregrinos em terra estranha poderiam ser até mesmo mortos. Peregrinos em terra estranha não dispõem de nenhuma segurança. Os judeus, como peregrinos lá na Babilônia, eles viviam debaixo de uma ameaça constante. E foi por isso que Deus fez questão de transmitir uma mensagem de confiança ao povo peregrino lá na Babilônia. Foi por isso que Deus fez questão de dizer: meu povo, não tenha medo, nem fique apavorado. E essa mensagem vale também para nós, que somos peregrinos neste mundo. Nós temos todas as razões para sentir medo.
Nos dias de hoje, nós temos todos os motivos para nos sentirmos inseguros e até apavorados. Basta nós abrirmos as páginas dos jornais para sentirmos insegurança. Basta vermos as notícias que estão sendo divulgadas ou comunicadas para ficarmos apavorados. Quem é que pode se sentir seguro ao ouvir as notícias sobre o que está acontecendo em nosso mundo com essa pandemia que parece que não acaba nunca? Quem pode se sentir seguro para viver, trabalhar e cuidar da sua família? Nós estamos sentindo na nossa própria pele toda a insegurança de pessoas que são peregrinas neste mundo. E é por isso que a mensagem para aqueles judeus que peregrinavam obrigatoriamente lá na Babilônia, essa mensagem de Deus é uma mensagem também para nós que somos peregrinos neste mundo. E Deus veio nos dizer o mesmo que disse para aquele povo. Deus continua a nos falar: meu povo, não tenha medo, nem fique apavorado. Nós vamos terminar. Não é fácil. Não é nada fácil não sentir medo nos dias de hoje. Não está sendo muito simples não ficar apavorado. E é mais difícil ainda agora que estamos nos sentindo como peregrinos de passagem por este mundo. Os judeus lá no Antigo Testamento também peregrinaram. Peregrinaram muito. Os judeus peregrinaram quando saíram do Egito e foram para a Terra Prometida. Peregrinaram 40 anos. Mas a Bíblia conta que quando eles peregrinaram pelo deserto do Egito para a Terra Prometida, a Bíblia conta que os judeus tinham uma nuvem que os conduzia durante o dia e uma coluna de fogo que os orientava durante a noite. Tanto a nuvem de dia como a coluna de fogo à noite eram providências de Deus para dirigir o seu povo naquele caminho em que deveriam peregrinar. E a mesma coisa acontece com esta nossa peregrinação aqui na terra. O hino que nós vamos cantar na sua segunda estrofe, que nós já mencionamos no início, este hino diz assim: sombras à roda, sombras em cima, Salvador não hão de ocultar, pois Cristo é luz, que nunca se apaga, junto ao seu lado sempre hei de andar. E a última estrofe ainda acrescenta: a luz bendita me vai guiando, passos avante para a mansão, mais e mais perto ao Mestre seguindo, dando louvores da salvação. Eu já disse e vou repetir. Irmãos e irmãs, não é fácil ser peregrino neste mundo. A peregrinação é complicada. Mas não tenhamos medo, nem fiquemos apavorados. Deus, o nosso Deus, veio na pessoa de Jesus para peregrinar conosco. Deus, o nosso Deus, pela atuação poderosa do Espírito Santo,
nos guia sempre na sua bendita luz. Vamos peregrinar com fé, vamos peregrinar com coragem e vamos ser peregrinos, mas peregrinos com esperança, para a glória de Deus. Amém. E agora, que tal cantarmos tudo isso? Vamos cantar esta apresentação deste hino, Peregrinando. Vamos cantar meditando na letra e vamos nos fortalecer na nossa fé, em nossa peregrinação. Peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, canto louvores, pois Cristo é meu. Vejo sombras por toda parte, o Salvador não hão de ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga, bem ao seu lado sempre hei de andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, canto louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita vai me guiando em meu caminho para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, ouço o gozo da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, canto louvores, pois Cristo é meu. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, canto louvores, pois Cristo é meu. Pois é, irmãos e irmãs, estamos chegando a um final de mais um estudo bíblico, de mais um culto. Que Deus nos ajude para que continuemos a peregrinar sem medo, com alegria, com coragem. Convido a todos para fazermos juntos aquela oração que Jesus nos ensinou. Oremos.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos receber a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha